Para falar sobre as eleições portuguesas, eu recebo especialista em relações luso-brasileiras e colunista do site da CNN Brasil, José Manuel Diogo. Boa noite, meu caro. Muito bem-vindo aqui no estúdio na CNN Brasil. Boa noite, Caio. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Vamos lá, o que essa vitória do Antônio Seguro significa nesse momento para Portugal? Várias coisas. Primeira coisa é a primeira vez em 40 anos que precisa de um segundo turno, como você falou. Essa é a primeira coisa. A segunda, muito importante também, essa é a primeira vez em 20 anos que vai ter um presidente de esquerda em Portugal. Os últimos dois presidentes, Aníbal Cavaco Silva e agora Marcelo Rebelo de Sousa, eram presidentes oriundos da direita. E António José Seguro tem outra coisa aqui que é o resultado. O Tosé, como ele é conhecido pelos amigos, eu conheci António José Seguro há uns 30, há mais anos do que eu gosto de contar, na Universidade de Coimbra, nas lutas partidárias. Ele é um político antigo, um institucionalista, por assim dizer. Ele representa, de alguma forma, o que é tradicional da política em Portugal. E essa eleição que teve um segundo turno, coisa que não acontecia, coisa que nunca aconteceu na democracia, a não ser na primeira eleição com o de Mário Soares, acontece aqui trazendo para a política portuguesa uma fragmentação de direita, 20 anos depois de ter existido uma fragmentação de esquerda. Nós assistimos a dois momentos. Eu não acredito que André Ventura alguma vez pensasse que ele podia ganhar a eleição de presidente da República. André Ventura, ele estava, curiosamente, numa eleição para presidente da República, se candidatando a primeiro-ministro. Eu penso que nessa altura Antônio José Seguro ainda não falou, precisamente porque André Ventura esperou para ter a certeza que ele teria mais votos do que a direita teve nas eleições legislativas, as que em Portugal elegem o primeiro-ministro, que vem do parlamento, o presidente não é executivo, como aqui no Brasil, ele não gera orçamento, não tem ministérios, ele é apenas uma figura de magistério, uma figura de controle da política. E então, o André Ventura, ele entra numa eleição presidencial se candidatando a primeiro-ministro. E então, esse é uma das conclusões que a gente pode tirar aqui e que, embora ele tenha tido uma derrota estrondosa, que ele perdeu por quase 70-30, 30% é mais do que confortável para poder governar como primeiro-ministro. Então vamos ver o que é que, numa altura, no último ano, houve 3 eleições em Portugal, há alguma turbulência política. Então vamos ver como essa eleição, se ela vai trazer estabilidade a Portugal ou se, por contrário, ela vai trazer mais clivagem. Não importa, importa também dizer o seguinte: numa altura em que vai haver várias eleições na Europa, não deixa de ser significativo que a esquerda tradicional tenha em Portugal uma vitória dessa magnitude. É muito grande a vitória, apesar desta circunstância, porque a direita não conseguiu ter um candidato, digamos, moderado, e ter um candidato mais chegado a uma direita mais dura, por assim dizer, que não conseguiu. Ventura tinha uma taxa de rejeição muito grande, não conseguiu inverter isso. Mas ele está aí para continuar na política, e essas eleições mostram, primeiro, que Portugal escolhe o institucionalismo para figura maior, para presidente da República, mas não deixa de dar um sinal que, quando voltar a haver eleições para o Parlamento, existe um sério risco de o jogo virar. José, o Chega do André Ventura, a gente aqui no jornalismo político brasileiro, a gente lê bastante sobre ele, mais até que o Seguro, mais até que os demais políticos, né? Esse fenômeno que não é um fenômeno exclusivamente português, é um fenômeno na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos. Isso que eu queria tocar, você já tratou um pouco do André Ventura, mas falando do Chega, você diz ser uma estrondosa, considerar uma estrondosa derrota.
Mas, na sua percepção, veio para ficar o Chega e esse sentimento e esse tipo de eleitor? É um eleitor, não sei se muito ligado à xenofobia. Qual que é a sua leitura, né? O Chega veio para ficar e pode crescer ainda mais? Essa é a pergunta de R$1 bilhão. Na verdade, o Chega começou tendo um deputado na Assembleia da República, um em 230, para que se entenda, depois passou a ter 12, salvo erro, hoje depois teve 50 e na última vez que houve eleições, que foi em maio, passou a ter 60. 60 em 230 é uma bancada grande, é o segundo partido com mais deputados, não mais votado, mas está ali muito pertinho do Partido Socialista, que hoje ganha a eleição. Então, eu acho que a pergunta, o Chega chegou para ficar, a resposta é simples. Sim, ele está aí. E Portugal não pode ignorar que tem uma visão com um discurso muito populista, às vezes xenófobo, muito ríspido, muito folclórico. Em Portugal, uma palavra bonita que eu não resisto de falar aqui, que chama trauliteiro, que é uma forma de fazer política mais assertiva, às vezes roçando algum falar que não é normal em política. Isso é uma novidade em Portugal. E, na verdade, isso conquistou o coração de muitos portugueses. A gente tem hoje quase 1.700.000 eleitores portugueses escolhendo o líder do Chega. Agora, o Chega é um partido novo, é um partido sem história, é um partido sem quadros dirigentes. Foi um partido que recentemente falhou nas eleições municipais em Portugal. Ele disse que ia ganhar muitos municípios, depois terminou ganhando 2, salvo erro. Então, ele não entrou ainda como um partido de opção de poder. A minha opinião, ele continua sendo um partido de protesto. Agora, como a Europa está organizada hoje, com as eleições que se avizinham, o que vai acontecer em Portugal com o Chega, a gente pode falar em duas versões. A primeira é que o partido de André Ventura chegou no limite. Hoje, André catalisou o máximo a que o Chega pode almejar, por assim dizer. A outra visão tem a ver com a posição de Portugal e com a sociedade portuguesa e com a relação dos portugueses com os seus imigrantes. É importante falar uma coisa. Hoje haverá em Portugal 1 milhão de brasileiros que se despertam muita simpatia em certos municípios, em certos lugares mais do interior. Existe um discurso mais xenófobo, mais contra a imigração, que colhe os mais velhos, que têm sempre mais medo da mudança. E a gente precisa saber uma coisa: em Portugal, a demografia ela é muito ruim. Portugal tem muitos velhos, é o terceiro país com mais velhos da Europa. Então, mas são os que mais votam, curiosamente. Então, a gente tem aqui uma contradição na sociedade portuguesa. Portugal precisa do trabalho dos imigrantes, ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, os portugueses escolhem cada vez mais um discurso contra eles. Essa é uma equação que Portugal precisa resolver em breve. Bom, conversei com José Manuel Diogo, diretor da Câmara Luso-Brasileira em Lisboa, colunista do site da CNN Brasil. Meu caro, muito obrigado, viu, José? E volte sempre.